Esses dois jogos são de plataformas diferentes, mas eles têm muita coisa em comum. Jogos que eram simples, mas mesmo assim bateram recordes, criaram comunidades e fizeram história. Mas tudo isso foi no passado. Mas e hoje no presente? O que aconteceu com esses jogos? E por que eles não são mais tão falados, mesmo que até hoje recebam atualizações? E bem, é isso que nós veremos no decorrer desse vídeo. Mas antes, muito prazer, eu sou o Bielzone e através desse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu com esses jogos e o porquê eles não são mais falados hoje em dia. Mas antes do vídeo começar, eu peço seu like e sua inscrição, que vai estar me ajudando muito, e se possível hype, que vai estar me ajudando também. E é isso, pessoal, bora pro vídeo. Mas para que eu possa te dar uma resposta do que aconteceu com esses jogos, primeiro nós temos que voltar lá no passado, desde a criação ao auge desse jogo. Então nós começaremos por Baldi Basics. Baldi Basics foi um jogo criado em meados de 2018. Foi criado por Micah Gonigal, acho que é assim que se pronuncia mais ou menos, me corrija. Esse jogo inicialmente foi feito por uma Game Jam, no caso, a Meta Game Jam. Mas foi apenas depois que o criador do jogo viu o sucesso que esse jogo tinha e o seu potencial, que ele ganhou uma versão oficial, no caso no dia 31 de março de 2018. E se fosse para de alguma forma resumir esse jogo bem rapidamente, seria bem simples na verdade. As mecânicas do jogo são simples e o objetivo também. Pegue 7 cadernos enquanto foge de um louco calvo que quer te matar. Claro que o jogo tem alguns itens para te ajudar e alguns adversários a mais para te atrapalhar, mas se fosse para dar um resumo cru sobre o jogo, é isso. Um fator que é muito importante estar citando aqui é que Baldi Basics não ficou famoso por causa das mecânicas, muito pelo contrário, ele fica famoso por causa da estética e do design dos personagens. A estética do jogo remete a coisas dos anos 90 e meu Deus, mano, o design dos personagens eu acho que não preciso falar nem nada, né? Olha isso aqui! E foi esses pontos que ajudaram o jogo a se manter tão bem no seu auge, porque o seu auge ainda foi em 2018, muitos youtubers, criadores de conteúdo, falavam sobre o jogo e gravavam sobre ele. Baldi Basics era um jogo diferente daqueles que a gente já tinha visto por aí, fora que atrás desses objetivos simples que o jogo proporcionar pra você, talvez podia haver uma lore mais sombria que as pessoas queriam saber. O jogo foi um sucesso tão grande que foi criado outras versões de outros jogos de Baldi Basics. Mas espera aí que a gente já chega lá. Agora que a gente já falou sobre o auge e a criação de Baldi Basics, é a vez de Pig. Geralmente quando a gente fala de algum bom jogo que saiu por aí, a gente pensa na Steam, mas Pig é diferente, ele foi feito dentro do Roblox. Agora falando um pouco mais sobre Pig, Pig foi um grande sucesso dentro do Roblox. Ele foi feito no dia 28 de janeiro de 2026. Pig é um minijogo online que era baseado, não sei se vocês perceberam, em personagens da Peppa Pig. Só que o mundo desse jogo não é infantil como Peppa Pig. Na verdade esse jogo se passa num mundo apocalíptico, onde as criaturas, no caso as pessoas desse mundo, estão virando essa espécie de zumbi infectado. O jogo, assim como Baldi Basics, ele é bem simples em gameplay, não foge muito de... Pronto, perfeito, ele é um Granny, só que versão Pig e no Roblox. Nesse Granny Online você vai ter que pegar chaves, desbloquear locais novos, até conseguir fugir dessa casa ou desse mapa onde você estiver. E pelo jogo ser online, a gente proporciona alguns modos de jogos, como por exemplo o modo bot, que você joga contra IA, o modo jogador, que é um jogador que te caça, e o modo bot mais IA, fora alguns outros que eu esqueci de citar. Porém, mesmo com alguns modos e um jogo tecnicamente simples, o que mais chama a atenção desse jogo é a história e a narrativa dele. Esse jogo ele é diferente em cada fase, mapa e monstro, cada um tinha detalhes diferentes, coisas que conforme a história fosse andando iam se conectando entre si. O seu auge foi em 2020, numa época que ninguém podia sair de casa, o que pode ter ajudado o jogo a ter ficado tão popular entre diversas faixas etárias. Pig foi um sucesso tão grande que ainda naquela época ele influenciou outros jogos, como por exemplo Bacon Hair, que era um jogo basicamente uma cópia, cara. Não tem muita diferença não. Fora que diversos criadores de conteúdo gravaram sobre e a comunidade esperava atentamente cada capítulo, porque queria muito saber essa narrativa, saber mais dessa história. O que fazia os criadores de conteúdo gravar sobre o jogo, fazer vídeos de história, teorias ou só gameplays. Mas hoje em dia, em 2026, pouco se fala desse jogo. E o motivo na verdade é bem simples. Olha só, diferente de Baldi Basics, Pig já foi criado com a intenção e objetivo de ser um jogo completo, onde podia mostrar uma história de verdade. Isso fez com que o jogo recebesse 12 capítulos, sendo o último capítulo o True Ending, no caso o final verdadeiro. Nesse capítulo a história se encerra porque você tem que derrotar o vilão do jogo, o boss final, o Sr. Batata. E meus amigos e amigas, uma coisa eu digo, esse final é do caralho. Eu nunca pensei que eu ia ficar tão ansioso esperando alguma coisa do Roblox sair. Cara, eu fiquei esperando esse capítulo sair pra eu poder ver logo o que acontecia no final. E sério, a gente tem que parabenizar o criador desse jogo, que é o Minitoon, acho que é assim que se pronuncia, eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui na tela. O que esse cara fez no Roblox, uma narrativa, uma história, cara, tá de parabéns, sem mentira. E é sério, eu não lembrava que o final era tão legal, tem trilha sonora, pós-crédito, é muito interessante, sem mentira. Porque eu tô falando isso porque eu tive que rejogar pra fazer esse vídeo, pra saber o que eu tava falando. E coincidentemente eu caí no servidor onde os caras tá jogando já esse capítulo,
todo mundo morreu e eu tive que zerar sozinho. Nunca tinha feito isso. E eu descobri que tinha 2 finais, não sabia disso. Um dos finais você vai com o George, faz que você vai embora. E no outro você fica e, bom, você morre. Infelizmente eu peguei eu não sabia, eu fiquei com o segundo. O personagem acabou morrendo, eu fiquei frustrado. E com o final desse primeiro jogo, o Book 1, foi criado sim o Book 2, que era tipo um spin-off do que acontecia depois e antes desse primeiro jogo. E bom, falando um pouco mais sobre esse segundo jogo, eu não sei muito sobre a história, eu cheguei a assistir alguns vídeos sobre e também jogar, mas ele não é tão famoso ou falado quanto o primeiro jogo. O primeiro jogo realmente foi cinema. O segundo já não é tão lembrado, mas ele existe, ó. O projeto continuar, ele existe. E a conclusão sobre o Pig é o seguinte, ele não foi esquecido e até hoje eu vejo alguns, na verdade eu tive que pesquisar, eu não consigo encontrar isso fácil, alguns youtubers gravando uma coisa sobre, mas é bem raro mesmo. A verdade é que a comunidade de Pig acabou caindo, o jogo não morreu totalmente, porque eu até descobri que tem novo projeto do jogo, é tipo um RPG, tá ligado? O que acontece com Pig é que a comunidade diminuiu e o hype não é tão grande, ele não é mais tão relevante quanto antes, entende? Mas agora falando de Bald Basics, se Pig acabou porque ela contou uma boa história e teve um bom final, Bald Basics é o total oposto disso. Calma aí que eu vou explicar. E olha pessoal, eu acabei fazendo esse vídeo muito mais por conta de um comentário que eu acabei lendo em um dos meus vídeos. E sim pessoal, eu leio os comentários. Aliás, se quiser comentar alguma coisa aí que você não gostou, alguma sugestão, eu tô apto a ler. Nesse comentário, eu não lembro exatamente, mas ele falava que Bald Basics não foi esquecido e tá tendo um projeto por trás pra que seja criado um jogo de verdade. Não um jogo de verdade, um jogo completo. Desculpa a palavra. E então eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso que ele falou. É verdade, tá correto. O problema é que esse jogo ainda tá sendo desenvolvido. E esse jogo teve seu auge, basicamente, em 2018. Lembra que eu falei que já foi lançado outras versões? Então, essa versão que vai ser o jogo completo é o Bald Basics Plus. Ele também foi lançado entre essas versões. Ele ficou em acesso antecipado em 12 de julho de 2020. Ou seja, mais ou menos 2 anos depois do primeiro jogo. Então sim, o comentário tá certo. O jogo tá sendo desenvolvido e ele não foi esquecido. Ele só perdeu um pouco de relevância. Calma que eu explico. Como eu falei, Bald Basics inicialmente era para ser só um jogo de Game Jam. Não tinha planos para se tornar uma franquia ou um mascote horror em si, não tinha esse tipo de plano. Ou seja, ele estava um pouco atrasado. Então, ao meu ver, o que aconteceu com esse jogo foi o seguinte: com o passar do tempo, um pouco do hype das coisas cai, seja pessoas, vídeos ou jogos. Porque, embora as pessoas gostassem do jogo, esse jogo não tinha uma lore ou uma história já elaborada, porque, como eu disse, ele foi feito uma Game Jam, já tá um pouco atrasado. Então, com isso, o jogo meio que foi perdendo um pouco de relevância. Mesmo com a existência desse projeto do Bald Basics Plus, que vai ser um jogo completo, ele acaba perdendo um pouco de relevância. Os youtubers talvez nem tinham mais o que extrair sobre o jogo. Quando eu fui pesquisar algumas coisas para pensar no pré desse vídeo, o que eu mais encontrei foi um pouco da comunidade, um resquício, tipo, é bem raro você encontrar, pelo menos eu não encontrei vídeos tão recentes quando eu procurei. E bom, eles usavam bastante mods, ou seja, a comunidade ainda tenta manter o jogo vivo, ainda tem uma comunidade só que menor. Isso acontece principalmente porque Bald Basics teve seu auge há muitos anos atrás, e com a demora da produção de um jogo completo, fez com que as pessoas acabassem perdendo foco no jogo. E eu acredito que o grande problema de Bald Basics foi isso, porque é o seguinte, eu já vi exemplos de jogos, por exemplo, Five Nights at Freddy's. Ele foi um jogo também feito com poucos recursos e as mecânicas eram bem simples. Porém, o que esse jogo mais tinha a oferecer era uma possível história por trás, uma lore mais macabra. E quando o criador do jogo viu o potencial desse primeiro jogo, da sua história, o que ele fez? Replicou a fórmula. No caso, ele deu continuidade no que as pessoas queriam ver, uma boa história. Bom, não precisa nem dizer que hoje os caras se perderam a mão, não sei nem mais o que acontece nesse jogo, sem mentira. Mas o que eu queria concluir sobre isso é que eu não tô dizendo que Bald Basics é um jogo ruim por conta disso, nem que ele foi esquecido. Na verdade, esses dois jogos, eles ainda existem e tem sim uma produção por trás, um projeto. Então eles não foram só esquecidos de fato, eles só não são tão relevantes quanto eram antes. Mas enfim pessoal, vocês concordam com alguma coisa que eu falei aqui? Ou alguma coisa não agrada a vocês? Acho que eu errei alguma coisa? Qualquer coisa é só comentar que eu vou estar lendo e eu posso estar respondendo, até mesmo criando um vídeo. Então se quiser deixar alguma sugestão. Ah, e desculpa pela demora desse vídeo também. Ele acabou demorando um pouco pra sair porque eu tava focando em outro projeto de vídeo que futuramente vocês vão ver. Esse vídeo aí também vai ficar do cacete. Mas é isso pessoal, vou ficando por aqui. Deixa seu like, sua inscrição que vai estar me ajudando muito. E é isso, valeu!